E vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 21, aonde vamos falar de um momento da aparição do Senhor Jesus para os discípulos, aonde os discípulos eles tinham saído para pescar e passaram a noite toda e não pegaram nada. João capítulo 21, e o versículo de número 3, aonde fala: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E então, logo depois de passarem aquela noite com tanta frustração, eles, quando estão voltando pela manhã, se encontram com Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer no versículo 6: E ele lhes disse, Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém, povo de Deus? Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, essa pessoa vai de uma noite de frustração ao sucesso estrondoso. Você veja como foi a bênção do Senhor Jesus. Eles não pegaram um pouco de peixe e foi aumentando, e depois pegaram 20, mas depois pegaram 30 e foi crescendo o número de peixes. Não. Foi do fracasso total. Passaram a noite jogando a rede, puxando a rede e nada apanhando. Foi do fracasso total ao sucesso absoluto. E quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus, isso pode acontecer. A pessoa pode passar por momentos de frustração, mas depois o Senhor Jesus traz uma grande bênção, uma bênção maravilhosa. Isso na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Deus pode transformar a sua vida completamente de um momento para o outro. Aonde com Jesus temos uma abundância de tudo, e sem Jesus realmente não temos nada. Mas quando encontramos o Senhor Jesus, então vem a multiplicação dele em nossa vida. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, fala a cada coração que está aqui, fala a cada vida, e que essa pessoa venha ser muito abençoada e feliz na tua presença, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor. Essa aparição do Senhor Jesus foi uma aparição principalmente para Pedro. Pedro, ele havia negado Jesus 3 vezes. E não somente isso. Pedro era um discípulo inconstante. E ele é a representação perfeita daqueles que servem a Deus, que não são pessoas perfeitas, são pessoas inconstantes e cheias de defeito. Pedro, em um certo dia, ele tinha uma fé extraordinária. No outro dia, Pedro estava negando Jesus. Em outra ocasião, Pedro falava pela boca de Deus. Em outro momento, Pedro falava pela boca do diabo. Pedro era assim, altos e baixos. Você lembra? Pedro foi aquele discípulo que andou com o Senhor Jesus sobre as águas. Mas logo depois de andar, que foi um feito extraordinário, somente o Senhor Jesus e Pedro andou sobre as águas, ele vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Jesus diz: vem. E quando ele saiu do barco, ele andou sobre as águas. E foi algo maravilhoso. Logo depois, Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, e se não fosse Jesus para socorrê-lo, ele teria morrido afogado.
Uma hora Pedro tem uma fé tremenda e anda sobre as águas, vive o milagre. No outro momento, ele começa a afundar. Ele começa a naufragar na fé. Às vezes você tem aquela fé tremenda naquele momento. É capaz até de vencer a tempestade e andar sobre os problemas. Daqui a pouco você olha para o problema e começa a afundar. E Jesus estende a mão para te socorrer. Pedro era assim. Em outro momento, o Senhor Jesus vai perguntar: Pedro, quem vocês acham que é o Filho do Homem? Quem vocês acham? Qual é a minha natureza? Eu sou um profeta? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu és o Filho de Deus ungido, o nosso Salvador, o Cristo. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, que maravilha! Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Pedro falou ali pela boca de Deus. Pedro falou ali como um homem de Deus. Mas logo em seguinte, no mesmo instante, Jesus fala acerca da sua morte, do tipo de morte que ele iria passar. E o mesmo Pedro vai falar para Jesus: Senhor, longe de ti passar tal coisa. E naquele momento Jesus olha para Pedro e não fala para Pedro, mas diz: para trás de mim, Satanás, pois é pedra de escândalo, de tropeço. Então você vê, Pedro tinha momentos que falava pela boca de Deus e era uma bênção. No outro momento, quem usava a boca de Pedro era o diabo. Era o diabo que usava a boca de Pedro. Que coisa terrível. Tinha momento que Pedro dizia para o Senhor Jesus, e ele falou isso na última noite: Senhor, te seguirei até a morte. Se o Senhor morrer, eu vou morrer também. Vou morrer com o Senhor. E ele falou isso. E Jesus disse: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E o que aconteceu? Ele negou Jesus. E quando ele estava ali observando o que estava acontecendo com Jesus, perguntaram: você andava com esse homem chamado Jesus? Ele disse: nunca conheci esse homem. Mas a sua fala não nega, você fala igual a ele: não conheço esse homem chamado Jesus. E naquele momento ele virou as costas para Jesus e negou Jesus 3 vezes. E ele falou que iria morrer com Jesus, mas ele virou as costas e traiu Jesus. Pedro, ele tinha uma espada, e quando Jesus estava sendo preso, ele usou a espada com violência, e ele andava com aquela espada durante todo o tempo que ele andava com Jesus. Isso mostra como Pedro era corajoso na hora errada, e na hora que era para ele ser corajoso, ele era covarde. Pedro era assim, cheio de defeitos. E você quer saber uma realidade? Todos nós temos alguma coisa de Pedro em nossa vida. Às vezes você tem uma fé extraordinária, no outro momento você tem vontade de desistir de tudo. Às vezes você faz a vontade de Deus e é maravilhoso. Aí depois vem o diabo e acaba colocando você numa situação que desagrada a Deus. E às vezes a gente carrega em nossa vida coisas que não são de Deus, e mesmo caminhando com o Senhor Jesus, aquela coisa está oculta em nossa vida. Foi o caso da espada. Às vezes a pessoa caminha para a casa de Deus, mas tem alguma coisa na sua vida ainda escondida que ninguém vê, que não é de Deus. Mesmo assim ela continua andando com o Senhor Jesus. Pedro era assim, cheio de defeitos. Jesus não desistiu de Pedro, e Jesus também não desistiu de você. Quando Jesus aparece para Pedro naquela praia, ele vai fazer 3 perguntas para Pedro. Vai perguntar se Pedro o amava. Era para desfazer as 3 vezes que ele negou Jesus. Acompanhe comigo o versículo de número 15, aonde diz: e depois de terem jantado,
Disse Jesus a Simão Pedro. Ele falou para Pedro, não foi para nenhum outro discípulo. E disse assim: ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe o Senhor Jesus: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, que é o outro nome, mas é Pedro que está aqui sendo dirigido a pergunta, é a mesma pessoa. Ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus estava dando uma chance para Pedro se redimir, para ele consertar o seu erro, e voltar atrás e apagar aquilo que ele fez com Jesus. E agora ele não diz: eu te nego e eu não conheço a Jesus, mas ele vai dizer o contrário: eu te amo, eu quero estar perto. Aquelas 3 vezes que ele negou Jesus e mentiu, ele se afastou do Senhor Jesus, e a sua consciência o acusava, e desde aquele momento ele sentia uma grande tristeza, ele chorou de tristeza, algo nele estava quebrado. Quando a pessoa se afasta do Senhor Jesus, ela sente tristeza, ela sente uma angústia, algo está quebrado, algo não está certo. Quando a pessoa está longe do Senhor, quando a pessoa está longe de Deus, algo não vai bem em sua vida, falta um pedaço, há um vazio terrível. E agora o Senhor Jesus está dando oportunidade para Pedro corrigir isso. É uma nova chance para Pedro, é uma nova oportunidade, e somente o nosso Salvador pode fazer isso, pode trazer alguém de volta e restaurar aquela pessoa. Não importa aquilo que aquela pessoa fez de errado, Jesus tem sempre o desejo de dar uma nova oportunidade para que aquela pessoa venha escrever uma nova história com Deus. Não importa o erro do passado. E aí a gente olha para Pedro e pensa: Pedro era louco, e eu nunca faria algo assim. Mas a grande verdade é que todos nós, quando pecamos, negamos a Jesus. E a gente acaba fingindo que ele não existe quando a gente comete um pecado, porque tudo que a gente faz é na presença de Deus, e a gente vai se afastando de Deus. Mas o desejo do Senhor Jesus é que a gente venha se aproximar cada vez mais dele, através do amor. E esse amor é que faz Deus ter sempre misericórdia de nossas vidas e querer estar sempre tentando nos resgatar. A gente vai se afastando e o Senhor vai tentando nos resgatar. Não há muito esforço da nossa parte para buscar a Deus, todo esforço é do Senhor Jesus. Ninguém busca a Deus pelas suas próprias forças. Na verdade, não foi você que encontrou Jesus e o recebeu. Na verdade, Ele que te achou. Ele que te encontrou. Porque nós estávamos perdidos e fomos achados pelo amor de Deus. E foi o que aconteceu com Pedro. Então basta abrir o coração e Ele vai fazer uma obra maravilhosa em nossa vida. Não importa o passado, não importa as ofensas. Deus já tinha perdoado a Pedro, mas Pedro ainda não tinha se perdoado. Ele carregava aquilo em seu coração. É tão verdade que quando ele viu Jesus na praia, ele deu um pulo lá do barco e foi de todo jeito até chegar onde Jesus estava. Isso mostra o desespero que ele tinha de se redimir com o Senhor. Ele estava triste. Muitas pessoas, elas dizem assim: eu não vou mais à igreja,
porque eu sou uma pessoa pecadora, eu faço coisas erradas. Isso é besteira, isso é bobagem. Jesus, Ele aceita você do jeito que você é, e é Ele que faz a obra perfeita em sua vida. Não importa os seus pecados, Ele está sempre pronto e disposto para te perdoar e te dar uma nova chance. E esse é o Evangelho. Não existe ninguém que esteja tão errado, que fique tão distante de Deus, que não possa ser perdoado ou salvo. É coisa que vem de Deus. Deus, Ele olha para você, olhou para Pedro, olhou para mim, olhou para todos nós, independente dos nossos erros e pecados e transgressões, Deus continua sempre nos amando. E Ele está sempre disposto a nos dar uma nova chance e nos perdoar. E esse é o poder do Evangelho. Não é algo que vem de nós, mas vem de Deus. Ninguém vai ser salvo pelas suas qualidades. Somos salvos pela graça e pelo amor imensurável, ou seja, não pode ser medido, de Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Fique de pé, por favor, e aplaude mais ao Senhor Jesus. O ser humano, às vezes, ele erra com outro ser humano e não tem perdão. Às vezes a rejeição. E às vezes a gente espera de outro ser humano o amor que somente Deus pode dar. Às vezes a gente espera das pessoas um reconhecimento, espera perdão e compaixão. As pessoas não podem nos dar aquilo que a gente precisa, o calor que Deus tem para a nossa alma. Ninguém pode dar. A segurança, o conforto e a paz. Encontramos a paz quando descansamos em Deus. Então a gente se sente aceito por Deus. A gente se sente guardado por Deus. Não é como alguém que tem amigos, porque ao longo da vida os amigos podem desaparecer, amigos vêm e vão, e as pessoas mudam. Às vezes na família também tem suas limitações. Às vezes o casamento e a relação com os filhos. Às vezes a pessoa procura preencher a sua vida com dinheiro, o sucesso e todas essas coisas que o mundo pode oferecer. Mas ninguém substitui a Deus. Primeiro devemos colocar a nossa vida em Deus, e Ele é quem vai colocar tudo em ordem, a nossa família, o nosso casamento, os nossos bens, tudo no seu devido lugar. Mas o nosso principal porto seguro é Deus. É Deus. Porque a gente pode perder tudo também. Quantos têm uma saúde plena e encontram depois uma doença? E se a pessoa não tiver estrutura, ela fica desesperada. Quantos têm uma família feliz e de repente aquela família se desfaz, ou o casamento pode acabar? Ou a pessoa pode perder o emprego e não ter mais tanto dinheiro assim? Ela pode perder tudo isso. Ela só não pode perder a presença de Deus em sua vida. Porque Deus é aquele que supre tudo. Então você vê servos de Deus que perdem tudo. A gente vê na Bíblia pessoas que servem a Deus e perdem tudo. Temos o exemplo de José, que perdeu o convívio com seu pai, que perdeu o conforto, que perdeu a segurança da sua família. Daniel, que foi levado em cativeiro para a Babilônia. Temos o exemplo mais dramático, que é o de Jó, que perdeu seus filhos e teve que enterrar um filho depois do outro. E a coisa mais devastadora é quando um pai e uma mãe perdem um filho. E Jó passou por isso. Depois ele perde até a saúde, ele perde dinheiro, mas no final da história ele diz: Deus me deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, só não perdeu a fé em Deus, e continuou de pé, e continuou adorando a Deus. E a história dele mostra que o mais importante é a presença de Deus.
Às vezes você fica triste porque perdeu alguma coisa. Talvez você esteja passando por aquela noite que Pedro passou. Uma noite escura, fria, aonde ele se esforçava e trabalhava, mas o resultado não vinha. Mas pela manhã ele se encontrou com o Senhor Jesus. E aquilo que era impossível aconteceu. E o milagre aconteceu. Você deve perseverar em Deus. Na hora certa, Ele vai fazer uma grande mudança em sua vida, para a glória de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus? Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. A missionária vai fazer a oração por você. Vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu apresento a vida do Teu povo aqui nessa noite. Pai, talvez esse homem, essa mulher que está aqui, esteja vivendo um momento como Pedro, Pai. Ela tem batalhado, ela tem lutado e se esforçado, e pode até não estar vendo o resultado que ela queria, mas Deus, o Senhor está no controle de tudo, e a Tua bênção, Senhor, vai se manifestar na vida dessa pessoa. Grandes milagres vai acontecer quando menos ela esperar, porque somente uma palavra Tua, Senhor, e as bênçãos serão derramadas na vida de cada um. Então eu te peço que nessa noite o Senhor toque em cada um que está aqui, visita com o Teu poder e derrama bênçãos maravilhosas, bênçãos sem medidas na vida desse homem, dessa mulher, trazendo transformação, libertação, cura, milagres sobrenaturais na vida deles, de seus familiares, pois nós temos a certeza, Senhor, que a Tua bênção será abundante, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, vai fazer na vida dessa pessoa. Nós abençoamos, Senhor, cada um que aqui está, tendo a certeza de que maravilhas o Senhor vai fazer, que coisas sobrenaturais o Senhor vai operar na vida dessa pessoa. Pois nós temos a certeza que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. E o Senhor vai abrir uma grande porta na vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor, pois o Senhor é Deus de milagre, é Deus de resposta. E nós só temos a agradecer, Senhor, desde já por aquilo que o Senhor está fazendo, pelas bênçãos derramadas, Senhor, todos os dias em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado a vida do Teu povo e nós temos testemunhado, Senhor, com os nossos olhos e nossos ouvidos, aquilo que o Senhor tem feito. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, todos os dias aqui neste lugar. Que assim como essa chuva cai, ó Deus, que seja bênçãos na vida do Teu povo. Todos os dias, Senhor, enquanto eles Te buscarem, enquanto eles clamarem, Pai. Abençoe, Senhor, a vida deles, seus familiares, concedendo tudo aquilo que eles precisam, fazendo o milagre acontecer, pois nós temos a certeza que agindo o Senhor ninguém impedirá. O Senhor não mente, o Senhor é cumpridor de Tuas promessas, e se o Senhor fez uma promessa para essa pessoa, Pai, o Senhor vai cumprir na vida de cada um. Então agradece, igreja, porque Deus já está operando. Diga obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que grandes milagres vai acontecer e que o Senhor vai operar grandemente. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor.